1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Então aqui, Davi estava dizendo a Saul. Por que ele se dirigiu a Saul? Por que ele falou com Saul? O que estava acontecendo? O povo estava desfalecido com a presença do gigante. O povo se tornou fraco, impotente diante do gigante. Eles perderam a força, eles perderam o ânimo e a disposição diante do gigante Golias. Eu sei que muita gente conhece esse texto, mas é a revelação que eu quero trazer para você. E é interessante que não era para eles temerem. Por quê? Porque Deus disse: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se você ler Deuteronômio capítulo 20, você vai ver que quando Deus falou para o povo: quando vocês saírem a guerrear contra os inimigos, deles não terá medo, nem da multidão de carro que eles têm, nem da multidão de cavalos, que era a maior potência da época, né, pessoal, em termos de guerra. Vocês também não vão temer aquele povo de alta estatura, os gigantes, os filhos dos gigantes. Vocês não irão temer as cidades muradas. Não fique com medo, não se apavore, porque eu vou estar com vocês. Deus chega a dizer lá em Deuteronômio 9, vocês não têm que ficar com medo, nem tremer, nem ficar aterrorizado. E foi que aconteceu que eles se esqueceram do que Deus tinha dito a eles. Diante do problema, diante do desafio, diante da afronta, diante do gigante. Talvez é o seu caso, você está se esquecendo do que Deus te falou, do que Deus te prometeu. De repente surgiu um desafio aí para você, uma afronta, um gigante levantou e você de repente desfaleceu, você ficou impotente, você ficou fraco. E você está esquecendo das promessas de Deus e da palavra de Deus na sua vida. Você tem que se levantar, mesmo quando você caiu, mesmo quando você pecou, mesmo quando você errou. Porque a Bíblia diz: não justo nenhum sequer, mas a Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim. O diabo quer que você fique se condenando, mas tem perdão para você se você pecou. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De repente é um pecado que as pessoas estão sabendo, é um pecado público, é verdade, como foi o caso de Davi e de outro, mas quero dizer para você, a partir do momento que você se arrepende de coração, Deus lança no mar do esquecimento. O apóstolo Paulo passou por isso também. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele esqueceu das coisas que ficaram para trás. Por quê? Porque as pessoas ficavam apontando o passado dele. O povo ficava apontando para ele: mas você fez isso, você aprontou, você matou, você fez tanta coisa errada aí, Paulo, com o servo de Deus. Agora você quer ser santo? Agora você quer falar que é filho de Deus? Depois de aprontar tanto? Por isso que ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás fico. Eu quero dizer para você: não desfaleça. Chegue diante de Deus e fala, se é o seu caso, abra o seu coração e diga: eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim. Não desfaleça. Porque tem muita gente que acha que não tem perdão. Tem muita gente que acha que Deus não vai perdoar, porque o que ela fez foi muito grave. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, todos pecaram, todos erraram, todos precisaram da misericórdia de Deus. Nós podemos ver Moisés. Moisés, ele não entrou na terra prometida, mas alcançou a misericórdia e o perdão de Deus. Olha, nós podemos falar de tantos outros. Porque às vezes a pessoa pensa que pecado é somente se prostituir ou se prostrar diante de um ídolo, roubar. Não! Pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Quando a pessoa se arrepende, ela encontra misericórdia. Nós podemos ver, tem até pregadores que se acham muito santos, muito poderosos, mas nós vemos na Bíblia pregadores como o apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Nós podemos ver também grandes homens de Deus que falharam, como eu falei aqui de Elias, que pediu a morte. Eu poderia falar para você aqui de Jeremias, que chegou um momento: eu não vou mais falar, não vou mais pregar, ficou revoltado com Deus. Então, Deus, ele conhece a estrutura de cada um.
um, conhece o coração de cada um. Mas eu quero dizer para você que tem misericórdia. A porta da misericórdia está aberta. Irmãos, ela não se fechou. A porta da misericórdia só vai fechar quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Mas quem tem um azeite, quem for prudente, vai entrar por essa porta. Agora, quem não for prudente, quem não tiver o azeite, a unção, o óleo do Espírito, vai ficar. Eu quero dizer para você que há perdão. Oh, Deus quer que você restaure a sua comunhão com Ele. De repente você foi longe demais como o filho pródigo. Você fez o que não deveria ter feito. Você viu o que não deveria ter visto. De repente você teve um sentimento ruim. De repente você teve uma queda. De repente você está com ódio de alguém, está com raiva de alguém. Mas eu quero dizer para você, Deus quer te restaurar. Deus quer te levantar. De repente você está desfalecido por se tornar, por sentir uma pessoa incapaz, por sentir uma pessoa improdutiva, que nasceu para sofrer. Eu quero dizer para você, falar com Deus, Ele vai mudar a tua história em o nome de Jesus. Talvez você está desfalecido aí por um problema que você agora está enfrentando, ou por algo que você ouviu, ou você está enfrentando um aperto financeiro, uma crise financeira, mas não esqueça do que Deus tem falado com você. Você não tem que temer, você não tem que ficar apavorado. Deus usou Davi para falar para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa desse gigante. Não tenha medo do desafio dele, da afronta dele. Olha, vai surgir desafios para você. Olha, desafios que você vai dizer assim, olha, humanamente falando, não tem jeito. Mas você tudo pode naquele que te fortalece. Em o nome de Jesus, essa fé que você tem que ter. Davi, quando derrotou esse gigante aqui, ele não foi na força dele, ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Por isso que ele derrotou o gigante. Se você ficar olhando para a sua capacidade, para a sua força física, você não vai conseguir mesmo. Mas se você crê que o teu Deus, que Jesus é o Todo-Poderoso, ele vai mudar a tua história. Se levante. Talvez você está com medo de alguma coisa, talvez você está com medo de alguém, o diabo começa a oprimir a mente da pessoa, tá vendo? Se descobrirem, olha, se acontecer isso, ei, fala com Deus, abre o seu coração, diga a Deus, eis-me aqui. Não deixe nada oculto no seu coração, não deixe. Pode estar oculto ao coração dos homens, mas não diante de Deus. Fala com Deus. Deus é maior que o seu coração. Deus é maior do que esse problema. Deus é maior do que esse pecado que foi cometido. Se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Em nome de Jesus, Deus quer que você volte como filho pródigo. Deus quer restaurar a comunhão, quer fazer festa. Mas tem muita gente com medo, medo de Deus. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Esse medo não é de Deus, Deus é amor. E o perfeito amor, Deus é amor, lança fora o medo. Você tem Deus dentro de você. Não deixe o inimigo fazer ninho na sua mente, deixando você apavorado. Não deixe o inimigo querer fazer com que você desista. Não fique com medo. Enfrente esse desafio que surgiu aí na sua casa. Esse de repente, eu estou falando aqui, alguém de repente agora está enfrentando um problema com alguém aí na família por causa de drogas. Por causa disso, a pessoa está se desfalecendo. É fácil? Não é, claro que não é. De repente, uma doença grave, séria. Você está se desfalecendo por causa disso. Não desfaleça o seu coração. Você se lembra quando Jesus contou a parábola do juiz Inico? E daquela viúva que ficava importunando ele, ele disse sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se levante em nome de Jesus. Olha, seja como Josué, seja como Caleb, que não ficaram com medo dos gigantes. Falou, não, vamos subir lá, vamos nos animar, Deus vai ser conosco, a vitória vai ser nossa. Em nome de Jesus, eles vão ser nosso pão, nós vamos devorá-los, nós vamos destruí-los. Deus é conosco. Então aí está o segredo. O segredo está aí. É você colocar os seus olhos em Cristo, focar nele, focar em Jesus. Não é porque muitos... Deixa eu falar um negócio para você aqui. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É bem verdade que isso fala de livramento, mas eu quero dizer também, infelizmente tem alguns servos de Deus que estão caindo ao seu lado e também à sua direita. Mas creia que você não será atingido. Em nome de Jesus, se levante. E ore por esses que desfaleceram, que caíram. A oração de um justo pode muitos efeitos. Infelizmente, muitos ficam julgando e condenando os irmãos
que caíram, que desfaleceram, e qual foi o motivo que os levaram a fazer aquilo. Claro que não estou justificando o pecado, não é isso que eu quero dizer. Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai não foi atrás dele, porque ele que saiu de casa. É ele que tinha que cair em si e voltar. Você entendeu? Não foi o pai que mandou ele embora. Se fosse o pai que tivesse mandado ele embora, o pai que deveria ir atrás dele. Não, ele que saiu. Então ele que teria que voltar. Porque se o pai fosse atrás dele, sem ele se arrepender, ele ia fazer de novo. Então ele tinha que cair em si, passar pelos processos. Você tem que entender os processos para a pessoa reconhecer que ele é Senhor, como Nabucodonosor. Mesma coisa lá em Daniel capítulo 4. Ele começou a se achar, conquistei tudo isso. De repente, irmãos, foi comer palha com os animais. Leia lá a história que você vai ver. Até que ele reconhecesse que o Senhor fosse Deus, ele voltaria para o trono. Então tem os processos. Tem algumas pessoas aí na sua família que você não está entendendo. Alguma pessoa que você conhece em Cristo, que de repente desfaleceu, se afastou, se desviou, foi longe demais como um filho pródigo. Ei, mas eles vão ter que passar por certas situações, porque tem gente que só reconhece a Deus quando chega no fundo do poço. Então a gente precisa despertar em nome de Jesus Cristo. Não desfaleça o seu coração, não tenha medo dos desafios, não tenha medo da afronta do gigante. Quando fala que desfalecer é perder a disposição. Tem gente que não tem mais disposição, não tem mais gana em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Não tem mais gana, não tem disposição, não tem mais ânimo de lutar pelas promessas de Deus em relação, por exemplo, à sua casa, aos seus filhos. Tem gente que está tremendo de medo. Nós temos que ser pessoas segundo o coração de Deus. Davi era essa pessoa. Davi, ele sabia que quando ele enfrentasse um gigante, ele sabia que não deveria temer. Leia Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 ao 3, e Deuteronômio capítulo 9, do versículo 1 ao 4. Você vai ver, em nome de Jesus. Tem muita gente, a maioria, que é medrosa, que é covarde, que tem medo de enfrentar o gigante, tem medo dos desafios da vida. Quando isso aconteceu lá em Números 13, o Caleb falou, não, vamos lá, vamos subir. Aí eles falam, não, a gente não pode, os 10 espias. E geralmente é a maioria, viu? A gente não pode ir lá enfrentar, porque eles são fortes. Eles são mais fortes que a gente, são mais poderosos do que a gente. A gente não é capaz de enfrentá-lo. E Deus falou que estava com eles e ia dar vitória a eles. Olha que coisa, irmãos. Não vamos cair nessa, não. O maior é que está em você. A Bíblia fala de um homem chamado Eliseu, que havia guerra entre o rei da Síria e o rei de Israel, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. E ali Deus revelava para Eliseu, olha, avisa ao rei de Israel para não passar em tal lugar, porque o rei da Síria fez uma cilada lá. Aí ele avisava o povo, olha que coisa. E o exército não passava por lá. E o rei da Síria, o inimigo, ficou furioso. Mas como pode? Tem algum traidor no nosso meio que está falando para o rei de Israel aonde está as ciladas que a gente tem feito, as armadilhas. Aí um deles fala, não, é que tem um tal de Eliseu aí. Ele fica revelando lá para o rei de Israel tudo aquilo que tu fala, até mesmo aí lá no seu quarto. Fala, então vamos atrás dele, vamos acabar com ele. E quando, até um parênteses aqui, pessoal, toma muito cuidado com o inimigo, ele quer o coluna. Ele quer o líder. Se você é o líder da sua casa, você é o alvo. O diabo vai tentar te derrubar. Seja no seu ministério, seja na sua família, no seu trabalho. Se você é aquela pessoa que toma a frente, é isso que ele quer, pessoal. Para tentar desestabilizar, por exemplo, a família. Se o coluna espiritual da casa é afetado, você pode ter certeza, irmão, vai ter problema. Se a pessoa no ministério ela é afetada, a igreja vai ter problema. Então, tome muito cuidado. Em nome de Jesus, você vai lembrar uma história do rei Acabe e Josafá. Acabe falou para Josafá, olha, vou me disfarçar e vou entrar na guerra, mas você veste as vestes reais e vai. Irmãos, eles foram, e Josafá inocentemente caiu naquela. Aí o inimigo falou assim, ó, não precisa lutar contra o soldado, não, vamos pegar só o rei. Aí eles viram o rei vestido, que era Josafá, mas não era Acabe. Ele falou, tá lá, vamos acabar com eles. Aí ele clamou a Deus, o Josafá, e Deus deu livramento. Não é ele não é Acabe não. Aí um outro, na sua inocência, foi e atirou uma flecha e acertou Acabe.
O inimigo quer o coluna. Entenda isto. Aqui o Saul, ele ficou apavorado e ficou com medo. Se ele ficou com medo, imagine o exército dele. Por isso, você que é o coluna da sua casa, você tem que tomar frente. Você tem que ir para cima em nome de Jesus. Volte ao primeiro amor. Seja restaurado pelo poder de Deus. Anime-se. Deus é contigo. Em nome de Jesus, Ele vai mudar a tua história. Não desfaleça o coração por causa dele. Volte a ter ânimo. Volte a ter disposição. Só depende de você isso. Em nome de Jesus. E diz mais. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servirá e pelejará contra esse filisteu. Davi era uma pessoa ousada. Davi era uma pessoa intrépida. Ele não tinha medo. Ele não tinha medo. E você conhece bem a história dele, que eu não vou ler toda a história aqui. Mas você conhece a história de Davi. Desde jovem, desde garoto, tinha gana, garra. Matou leão, matou urso. Ô, irmãos, não é à toa que ele foi o que foi. Você tem que ser uma pessoa destemida, você não tem que ter medo do diabo, não. Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada os fará dano algum. Você tem que falar de todo o seu coração, maior que está em mim do que isso que está no mundo. Você tem que declarar com a sua boca que você é mais que vencedor, por mais que a derrota, o fracasso esteja batendo na porta. Você tem que despertar esse poder que Deus te deu, que está dentro de você. Em nome de Jesus, se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu vou voltar para a minha posição. Eu vou enfrentar esse desafio e vai cair por terra. Em minha casa iremos servir a Deus e ninguém vai impedir, não. Em nome de Jesus, o meu filho é a herança do Senhor. Vai para cima. Vai para cima, em nome de Cristo. Agora, um detalhe. Versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Preste muita atenção nessa fala de Saul. Ele disse: contra esse filisteu não poderá ir pelejar. Irmãos, o Saul queria fazer Davi desistir. Saul pertencia ao povo de Deus. Mas eu quero te falar algo aqui. Tem gente que fala assim, ó, isso tem falado muito ao meu coração. Ah, mas você não vai conseguir. Ah, isso não é para você. Tem muita gente que tentou, até eu, e não conseguimos. Você acha que você vai conseguir? Com você não vai ser diferente. Vocês estão entendendo isto? Abra o seu entendimento e fique no que Deus te falou. Em nome de Jesus, Davi disse: eu vou guerrear contra ele. Não fique desfalecido, com medo, apavorado. Eu vou lá, eu vou resolver essa questão. Eu vou me unir com Deus aqui, vou derrotar esse gigante e vou cortar a cabeça dele. Eu vou destruí-lo. E eles vão saber que há Deus aqui no meio do povo de Deus. Quem não quer ir, vá você. Se a pessoa está com medo, ora por ela. Se a pessoa diz que é de Deus, mas está apavorada, está com medo, está ansiosa, e não crê mais em Deus, e não enfrenta o desafio, tem que enfrentar desafio. A vida é cheia de desafio, naturalmente falando. Tem pessoas que conquistaram porque enfrentaram os desafios da vida. Em nome de Jesus. Tem gente que enfrentou sono, acordava com sono, cansado. Foi a luta. Trabalhou doente, com dor. A mulher que foi trabalhar no período daqueles dias, e lá pensa que é fácil a gente cuidar de casa. Aí depois as pessoas olham o resultado. Nossa, essa pessoa aí deu sorte na vida. Que sorte! Foi o suor dela. Foi a batalha dela. É uma pessoa para frente, é uma pessoa guerreira. É uma pessoa que não tem medo dos desafios. Esses crescem na vida. Esses vão prosperar. Esses vão ter resultado na vida. Agora você imagina uma pessoa com Deus, irmãos. Em nome de Jesus. A vitória é certa, a vitória é garantida. Assim como Saul, tem gente que vai querer fazer você desistir também. Você não pode ir lá. Você não tem condições de ir lá. Não é para você isso. Ei, abre os teus olhos. Tem gente que sabe que se derrotar o gigante vai ter promoção para ele. Davi foi promovido. Davi cresceu. Davi saiu do anonimato quando ele enfrentou aquele desafio.
Ei, os desafios, os problemas são para serem enfrentados e resolvidos. Em nome de Jesus, se você deixou de resolver um problema e você continuou na sua trajetória, você pode ter certeza que você pode ter muitas conquistas, mas precisa resolver aquele problema. E se você não resolve um outro, aquilo vai crescendo. Então você precisa despertar, porque você pode. Deus é contigo. Ele só está esperando você. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele te deu poder, te deu graça, te deu o nome dele, te deu a palavra, as promessas. Ainda disse, estarei convosco todos os dias. Então toma cuidado com alguns Saúls da vida aí, que às vezes é até um líder, como ele era, um rei, está até reinando na vida, mas às vezes é um fraco, é um medroso, é um covarde. Ele não quer ir mais além, está acostumado com a sua zona de conforto. Por isso não aceita os desafios. Ei, aceita os desafios da vida. Em nome de Jesus. Não importa o tamanho da muralha, não, ela vai cair. Em nome de Jesus. Não importa o tamanho de gigante, não. Você não vai errar, não. Você pode ter certeza. Você vai acertar bem na cabeça do inimigo, bem na testa dele. Porque Deus é com você. Em nome de Jesus. Talvez alguém está dizendo aqui, você não pode. Olha, tá vendo? Você é o inferior. Você é menosprezado. Que nem Saul menosprezou ele. Você quer ver um negócio? Olha o que diz aqui. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Outra coisa aqui muito forte que eu quero dizer para você. Ele disse, você não pode ir, você não tem condições de enfrentar esse desafio, e você ainda é moço. Você está começando agora. Você não tem experiência. Na mente dele, né? Mal sabe ele que Davi já tinha uma experiência sobrenatural com Deus, que matou urso, matou leão. Saul estava achando que ele estava aparecendo naquela hora. Isso acontece nos dias de hoje. Por exemplo, eu vou falar de mim com todo temor a Deus. Antes de eu vir para o ministério como pastor, meu irmão, Deus já me usou para abrir trabalhos, para ganhar almas. E não tanta experiência, evangelismo no meio da rua, nas comunidades, demônio manifestando no meio da rua, Jesus curando no meio da rua. Eu não estava começando lá como pastor lá agora. Não, eu já fazia obra antes, matando o leão e o urso antes. Não era menino, não. Claro que tem algumas coisas que a gente vai amadurecendo com o tempo. Tem gente aqui que está me ouvindo, tem uma capacidade tremenda. Só que ninguém sabe disso, mas Deus sabe. Só continue cuidando das ovelhas. Só continue fazendo isso. Eu nunca me esqueço um fato, não foi uma vez só não, de evangelizar na comunidade, isso há muitos anos. Hoje você tem que pedir permissão, tem que ter sabedoria, óbvio. Mas naquela época a gente entrava, irmão, nas comunidades e, irmãos, evangelizava as pessoas. Eu me lembro que tinha um pessoal, muito tempo atrás, as pessoas armadas assim, fui lá levar Cristo para eles. Falar da importância deles para Cristo. E alguns, irmãos, lá choravam. Irmãos, a gente precisa despertar. Por que muitas pessoas não estão sendo salvas? Porque a gente não faz mais o que nós fazíamos, irmãos. A gente não ama mais as pessoas como deveríamos de amar. Hoje tem crente que fala, não, eu sou oposição hoje. Nós temos que ser oposição a Satanás, não às almas. Perderam o foco completamente. Por isso que está do jeito que está. As pessoas estão entrando num sistema do mundo, irmãos. E a Bíblia fala sobre isso, que o mundo já no maligno. E a pessoa começa a entrar numa guerra que não é dela. Nós temos que orar, nós temos que interceder. Aí um vai ficando com raiva do outro, aí eu sou oposição, aí deixa de orar. Até na família está tendo um problema. Meu Deus do céu! E as almas? Aí as pessoas estão revoltadas, as pessoas estão chateadas. Mas ele disse, você ainda é moço. Eu amo aquela passagem de Timóteo, lá em Timóteo, quando Paulo fala assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Não deixe ninguém desprezar a sua mocidade. Não importa quanto tempo você tenha. Mas as pessoas não sabem do seu choro, das suas lágrimas diante de Deus.
Ninguém sabe das suas intercessões. Ninguém sabe das guerras das emoções que você tem enfrentado. Ninguém sabe do seu dia a dia, do seu particular. Quantas vitórias você já teve, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Em nome de Jesus. E eu quero te dizer, não deixe ninguém desprezar a sua mocidade, a sua fé. Não deixe. Em nome de Jesus. Você pode, se Deus falou que você pode. Se Deus te der uma palavra, vai para cima. Se Deus abrir uma porta, entra por ela, não fica com medo não. E quando surgir um gigante, isso é promoção para você. Você vai ser promovido. Foi assim que aconteceu com Davi. E diz mais, olha o que ele diz. E ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Falou, ó, contra esse gigante você não pode ir, você não é capaz de vencê-lo, de derrotá-lo. Muitos já tentaram, mas não conseguiram, com você não vai ser diferente. Você ainda é moço, ele já é homem de guerra desde a mocidade. É interessante notar aqui um entendimento que Deus me deu. Eu nunca tinha visto isso e Deus me deu esse entendimento. Que o Golias, as pessoas não tinham medo dele só por causa da altura dele. Por causa da fama dele. Ele era conhecido como um matador, como um destruidor, como invencível. Por isso que todos ficaram com medo dele. Todos ficaram apavorados. Mas aqui, Deus provou que um garoto mudou a história. Um menino mudou a história. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser como criança no reino dos céus. Às vezes a gente olha para alguém e a pessoa não dá nada por ela. Mas eu quero dizer para você, aquela pessoa que nem no louvor, dá nada para ela. Quando ela abre a boca, começa a tocar, que nem um pastor, conheço alguns pastores, que ninguém dá nada não. Quando abre a boca, revelação, unção, palavra. São pessoas diferenciadas. Eu quero dizer para você, não importa a fama do inimigo, não importa o que ele já fez ou faz. Nunca se esqueça de um versículo conhecidíssimo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. Nunca se esqueça disso. A Bíblia diz, lá em 1ª carta de João 3,8, que ele se manifestou neste mundo para desfazer as obras do diabo. Não importa a fama de Satanás. Não importa o que eles fazem. O que importa é o poder de Deus em nós para combatê-los e destruí-los no nome de Jesus. E você tem Deus do seu lado, você tem Deus ao seu favor. Não importa se o diabo levantou um campeão do inferno para te afrontar. Eu já tive algumas experiências, como você já deve ter visto também. Uma certa vez eu estava fazendo uma libertação. E manifestou uma legião de demônios, e libertando a pessoa. E ali eu falei, demônio, você vai voltar derrotado. Ele falou, não posso, não sei o quê. Você vai voltar para lá. Porque eles são envergonhados. No mundo espiritual é muito sério, pessoal. Quando você usa o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, usa o nome de Jesus e derrota, não tenha medo de macumba, irmãos. Macumba não pega em crente. Não pega. Você é lavado e remido no sangue de Cristo. Quando você se levanta e usa a autoridade que Deus te deu, pode ser o maior campeão do inferno, ele vai cair. Satanás era considerado o campeão do inferno. Jesus veio e acabou com ele. E aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Em nome de Jesus, quando os discípulos estavam expulsando demônios, Jesus dizia, eu via Satanás cair do céu como um raio. Esse é o Deus que você serve. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, desperta. Você é o coluna espiritual da sua casa, do seu ministério. Desperta, em nome de Jesus, desperta esse poder que há dentro de você, essa unção que há em você, desperta o dom que há em ti, vai para cima, volte a congregar, volte a orar, volte a interceder, volte a ministrar, volte a cantar, volte a servir a Deus, volte a evangelizar, faça o que Deus chamou para fazer, em o nome de Jesus. E eu estou finalizando. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai,
E vi um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria, preste muito bem atenção que estou finalizando. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi está falando, assim como eu destruí o leão e o urso, não vai ser diferente com esse gigante, não. Eu sei que tem um grito, eu fico imaginando ele batendo no peito. Eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus poderoso. Um coronavírus, um câncer que se levantou, um problema na família que se levantou, um problema financeiro. Eu sirvo a um Deus vivo. É isso que você tem que falar. Pode estar tudo ao contrário. Pode estar tudo ao contrário. A tempestade ali aumentando cada dia mais, mas vai vir bonança. Vai vir, em nome de Jesus. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem. Deus transforma a tristeza em alegria. A vitória vem. Não tem derrota para o crente. Não tem. Eu quero dizer para você, Saul não conhecia a história de Davi. Ele não conhecia o particular de Davi. O que ele fazia. Tem muita gente que não conhece o seu histórico. Tem muita gente que não conhece o que você já fez. As lutas que você já teve e as glórias que você alcançou. As vitórias que você alcançou. Na vida e em Cristo. E às vezes estão te olhando para um momento dizendo que você não é capaz. Fala a mesma coisa. Eu já venci tanta coisa na vida. Até aquilo que era impossível, Deus tornou possível. Não vai ser diferente nessa situação. Porque Deus é comigo e eu vou derrotar o inimigo. Ele já é um derrotado e vai ser mais derrotado ainda. Em nome de Jesus. É assim que você tem que fazer. O Saul queria fazer ele desistir. Você não pode ir. Você não tem condições. Muitos já tentaram. Eu também já tentei, mas esse aí é imbatível. Esse aí é complicado. Não tem jeito de sair dessa situação. Não tem jeito de sair daqui. Eu quero dizer para você, com Jesus sempre há uma saída. Se for para abrir o mar vermelho, ele abre para você. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Então não desfaleça o seu coração. Está na hora de você despertar. Voltar a ter ânimo, voltar a ter disposição e ir para cima. Se Deus te enviou, se Deus te chamou, se Deus disse, faça como o apóstolo Paulo. Eu não consultei carne nem sangue. Ele foi para cima e venceu. Não vai ser diferente contigo. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Estou na unção de Deus aqui. Eu quero que você feche os teus olhos. Mas creia agora, em nome de Jesus, que o poder vai descer sobre a sua vida. Em o nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti que o Senhor desça a tua unção agora sobre o teu povo. Assim como o Senhor desceu para libertar o povo do cativeiro do Egito, aquele povo que estava escravizado, o Senhor desceu para livrá-los. E levantou Moisés para isso. E o Senhor também, acima de tudo, enviou Jesus para nos salvar. E veio este mundo para destruir as obras do diabo. Meu Deus, eu quero clamar pela tua unção nesta hora, pelo teu poder, para que desça sobre cada vida, sobre cada pessoa agora que está nesta live. Tem gente doente, tem gente com problema de vírus, tem gente com problema sério no casamento, problema sério nas suas emoções, pessoas que estão perturbadas, pessoas com insônias, pessoas com problemas domésticos, pessoas com problemas familiares, problemas financeiros, sentimentais, problemas, meu Deus, de personalidade, mas em nome de Jesus, que o Senhor derrame o teu poder agora e destrua esse mal. E eu vou usar o poder que o Senhor me deu no nome de Jesus. E em nome de Jesus eu digo que essa macumba não prospera. Essa macumba
macumba que foi feita para destruir a família, que foi feita para destruir o parente, para amarrar os caminhos, é desfeita agora em nome de Jesus. Essa doença que se levantou, ela pode ser incurável aos olhos humanos, mas não é para Deus. Eu te repreendo e te amaldiçoo. Em nome de Jesus, essa amarração ministerial, essa amarração sentimental, essa amarração espiritual, eu ordeno que saia. Em nome de Jesus, essa amarração financeira é destruída agora. Em nome de Jesus, o espírito do medo, da síndrome do pânico, espírito da morte, do suicídio, eu te amaldiçoo, vai embora. Demônio com esses pensamentos negativos, você vai embora. E aquela pessoa que você disse, você não tem mais jeito, nem Deus te aceita mais, você é mentiroso, sai em nome de Jesus dessa pessoa, sai da mente dela com essa perturbação. Você faz a pessoa ouvir voz vulto, você vai embora em nome de Jesus. E você que está por detrás dessa melancolia, dessa depressão, vai embora. Em o nome de Jesus, meu Deus, que a tua bênção seja derramada agora. Em o nome de Jesus, que essa pessoa seja envolvida pela tua presença. Oh Deus querido, Deus amado, que ela seja renovada e fortalecida. Oh Deus querido, Deus todo-poderoso, encha ela com teu Espírito Santo agora. Encha ela com a tua glória. E vá à frente, derrubando muralhas. Oh, e abrindo caminhos, ó Deus. E que essa pessoa venha alcançar o sucesso ministerial, familiar, financeiro, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.